Bora começar então. Mais um bate-papo, um bench da nossa comunidade, diversas conversas. Eu sou Samuel Ferreira, mais conhecido como Muca, e eu sou mediador da comunidade. E hoje, com a gente, abrilhantando mais um papo aí do nossa comunidade sobre censo, né, aí nas empresas, nas organizações, a Beatriz Abreu, a Bia, que é do nosso time Coru, e ela é especialista em diversidade e inclusão e vai bater esse papo com a gente hoje. Bia, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço, adoro falar do tema. Muito obrigada pela introdução. Gente, prazer, obrigada pela presença. Sei que a gente trabalha o dia todo, pegar um dia, uma horazinha para a gente fazer mais uma live, é um desprendimento também de energia. Então, prometo aqui ser bem dinâmica. Então, já quero fazer essa ressalva antes de me apresentar. Eu vou trazer alguns pontos na apresentação, mas a ideia é que vocês tragam dúvidas, que a gente discuta pontos que vocês também tragam, né? Do ponto de vista de vocês também aí da empresa que vocês trabalham. Eu sou a Bia, como o Muca falou, eu trabalho na Coru como especialista de diversidade e inclusão, e eu sou pesquisadora na área de diversidade, então especificamente gestão da diversidade. Então eu trago aí um pouco dessa expertise tanto teórica quanto prática, e uma das coisas que a gente faz na Coru é o censo de diversidade. E aí o Muca fez justamente esse convite para a gente falar um pouquinho de como é que a gente aplica essa ferramenta, com algumas boas práticas, e contar para vocês também um pouquinho da Coru. Então, começando aqui, né, falando especificamente sobre a Coru, né, a Coru é uma escola, né, a gente fala escola Coru, onde a gente está conectando pessoas e oportunidades. Então, a ideia é que a gente acelere pessoas, desenvolvendo capacidades, né, as skills, para que os times consigam trabalhar de forma mais eficiente. Então, a Coru acredita que o mundo contém uma infinidade de oportunidades que todas as pessoas deveriam acessar, né? Isso já começa a conectar a gente aí com diversidade. Acho que a gente, na essência, já tem essa conexão muito forte. Falando um pouquinho aqui sobre a Coru em si, né? O que a gente tem dentro desses blocos de construção e desenvolvimento das pessoas, né? Em termos de conhecimentos e capacidades. A gente tem algumas torres, né? E a gente tem algumas formas de trabalhar isso. Então, a gente tem recrutamento e profissionalização, que é quando os alunos estão ali, né, diretamente contratados, contratam diretamente a Coru, ou quando você tem turmas exclusivas customizadas para a organização. Então, eu quero fazer um treinamento para os meus colaboradores sobre, por exemplo, a aplicação do censo. A gente consegue fazer essa construção desse treinamento as a service, né, ali à disposição dessa customização da empresa, e fazer essa formação com grupos específicos da organização. Todo o time depende ali da estratégia que a organização tem. Então, a gente também tem uma parte de requalificação, que é justamente, né, turbinar o conhecimento do time, agregar novas capacidades e habilidades ao negócio, requalificar pessoas. Então, a gente fala, por exemplo, tecnologia, a gente tem sempre coisas surgindo, novos pontos de aprendizado. Então, requalificação tem sido cada vez mais importante. E também quando a gente fala de preparar pessoas para movimentações dentro da empresa. Então, uma função de liderança, de uma área para outra, tudo isso está dentro do que a gente considera aqui de upskilling e reskilling. Quando a gente fala de liderança e soft skills, que eu acho que é uma grande fortaleza da Coru, né, até pelas próprias pessoas que fundaram a Coru, a gente tem um processo de preparação de futuros líderes para a organização, desse cuidado com as lideranças, agregando conhecimento e habilidade para que elas possam, de fato, desenvolver bons trabalhos dentro da organização como lideranças, não só como pessoas técnicas, e também pensar nesses talentos que vocês já têm na organização, que a organização já tem, e que futuramente assumirá posições de liderança. E aí vem uma parte muito importante aqui conectada com o nosso papo de hoje, que é cultura, diversidade, inclusão e inovação. Então, a gente trabalha muito com aceleração de cultura, de comportamento de transformação organizacional, diversidade e inclusão, desenho de processo de gestão de pessoas, e inovação nas organizações. E aí essa parte de diversidade e inclusão, ela está dentro desse bloco, né, especialmente do bloco que a gente traz aqui sobre cultura.
porque quando a gente faz esse processo dentro das organizações, eu não sei em que momento vocês estão dentro da empresa, mas principalmente quem está iniciando, existe um processo muito forte de transformação cultural, né, das pessoas entenderem o que é que significa diversidade, trabalhar com diversidade, um processo de mudança. Então, a gente tem aqui essa frente. A gente já trabalhou com diversos parceiros, trabalha hoje, né, trabalhamos com várias empresas, então aqui tem alguns exemplos da Arco, da Ambev, iFood, Grupo Mulheres do Brasil, e mais de 80 outras empresas, ONGs e clientes e organizações em geral, que trabalham e já trabalharam com os serviços que a Coroa oferece. E por que eu falei tudo isso, né? Porque faz parte do nosso portfólio, inclusive, trabalhar esse processo da gestão da diversidade nas organizações. E muitas empresas procuram a gente para executar justamente esse primeiro passo, que é o censo. Então, quando a gente fala, né, de censo, acho que eu passei aqui mais. Quando a gente fala de censo, antes da gente entrar, né, de falar especificamente de censo, a gente precisa entender que existe uma escala dessa gestão da diversidade. E o censo, ele costuma estar ali no comecinho. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, porque é importante ter em mente esse processo como um todo, né? Aqui, a gente, deixa eu botar o apontador. Aqui a gente tem 4 níveis, né? 4 macroníveis que a gente, junto com o trabalho com a empresa, desdobra em várias ações, várias entregas em cada nível. O nível 1, a gente trabalha com diagnóstico e estruturação. Então, você tem muitas ferramentas em diversidade que você pode aplicar para fazer a gestão da diversidade nas organizações, para promover diversidade e inclusão, mas a gente precisa entender em qual momento cada uma delas se encaixa. A gente tem o nível 2, que é um nível mais de estratégia de comunicação, o nível 3, onde a gente está implementando estruturas mesmo de diversidade, e aqui, quando eu falo estrutura, é qualquer ferramenta, qualquer iniciativa, ação que a organização utilize para fazer essa promoção de diversidade e inclusão. E a gente tem o nível 4, extremamente importante, que é acompanhamento e melhoria desses processos, né? Implementar, acompanhar, ver os resultados, partir para uma nova ação, partir para um novo objetivo, ou voltar para olhar aquele objetivo que talvez não tenha sido atingido. Nós da Coroa fazemos suporte em todo o processo, então a gente tem, além do treinamento, da formação que eu falei, a gente presta consultoria de gestão da diversidade, e a gente pode construir com vocês cada uma dessas etapas, mas eu vou focar aqui hoje no nível 1, que é diagnóstico e estruturação. O diagnóstico como um todo, né, falando dele de forma geral, ele tem o objetivo da gente entender dados e informações de pessoas colaboradoras para elaborar estratégia de inclusão que faça sentido na realidade da organização. Então, a gente tem mercados muito diferentes, a gente tem empresa que é tradicional, empresa que é startup, a gente tem empresa de tecnologia, empresa de alimentícia. Cada organização, assim quando a gente olha para gestão de pessoas, a gente olha para processo, tem um contexto específico. E isso não é diferente para a diversidade. E a gente precisa aprender, assim, desde o começo, a trabalhar a diversidade como uma estratégia, como algo bem estruturado, com governança dentro da organização para que funcione. Então, não é só um trabalho, não é um trabalho de caridade ou um trabalho social, que é muito importante e que muitas organizações fazem com a comunidade, mas é um trabalho dentro mesmo da organização. Então, como é que a gente, que é minha organização no contexto de diversidade e inclusão? Então, eu não sei se vocês já fizeram censo, se estão implementando, mas vocês vão ver no momento que vocês começarem a implementar censo, que surgem umas informações que deixam a gente surpresa. Então, tipo, às vezes a organização enfrenta vários desafios, mas quando você vai ver, o seu maior gargalo não é o que você imaginava, é uma outra dimensão. Então, às vezes você fala assim, nossa, gênero é um problema muito grande na minha organização, eu preciso trabalhar gênero. Quando você faz o censo, você descobre que às vezes o número de mulheres na organização está bem distribuído, mas você tem uma questão de inclusão. Então, são tratativas diferentes. Então, não é mais, vou contratar mulheres. Essas mulheres que estão na minha organização, como é que eu faço para trazer pertencimento e inclusão e que elas sejam valorizadas e se sintam pertencentes à organização que elas trabalham. Então, o diagnóstico como um todo, ele ajuda a gente a fazer esse entendimento, porque quando a gente generaliza para todas as organizações, a gente peca e muitas vezes
deixa de atuar no que deve ser. E a gente não pode esquecer que a organização tem recurso limitado, então a gente precisa priorizar o que faz mais sentido naquele momento. Então, esse diagnóstico, ele permite que as organizações identifiquem o contexto, né, que ela está em diversidade e inclusão, e a ideia e aí a sugestão que a gente traz, inclusive como consultoria, é que isso seja feito acompanhado de uma consultoria especializada. Porque muitas vezes as organizações, para começar o processo do trabalho de diversidade e inclusão, não criam uma área, começam aloca uma pessoa ali 50% do tempo com diversidade, começa a falar do tema de forma mais tímida, para ganhar corpo e poder trabalhar com esse tema. Então, esse momento inicial, ele é extremamente importante trabalhar com a consultoria, que já fez isso em vários contextos, que inclusive a gente traz isso para o cliente, né, de falar assim, olha, a gente já fez esse censo algumas vezes, e normalmente as organizações seguem por esse caminho, então traz uma visão de mercado, que é muito mais fácil a gente, como consultoria, trazer, do que vocês, dentro do ambiente de trabalho operacional, conseguir absorver todas essas informações. E aí aqui eu trago um pouquinho do que contemplaria esse diagnóstico, né? Então, o censo, antes da gente implementar, a gente precisa de um plano de comunicação, divulgação desse censo, porque o censo, ele não deve ser uma pesquisa obrigatória, ele deve ser uma pesquisa voluntária, as pessoas devem se sentir confortáveis em responder, são perguntas sensíveis, a gente tem que garantir LGPD, tem que garantir anonimato, tem que garantir uma série de questões, e essa divulgação é extremamente importante para passar essa confiança para os colaboradores, para as colaboradoras, de que é uma ferramenta séria, de que essa pessoa ela não vai ser perseguida por uma resposta, por exemplo, de que essa pessoa não vai ser rastreada porque ela pontuou algo que ela não se sente confortável na organização, para que não tenha esse medo da retaliação, que não é de jeito nenhum o objetivo do censo. Aí a gente vem com a implementação do censo, algumas organizações optam, e isso aqui é maravilhoso, em concomitância com o censo, até anterior ao censo, realizar algumas entrevistas, algumas pessoas chaves que se sintam confortáveis de falar sobre o tema de diversidade e inclusão, para a gente entender de forma mais subjetiva, qualitativa, o que é que essas pessoas colaboradoras sentem, como é que elas se sentem em relação a tudo isso. A partir disso, a gente gera um relatório, e aqui na Coru a entrega do censo é justamente um relatório com várias análises, e, em sequência, a definição e letramento de um comitê estratégico de diversidade, que seria o pós-diagnóstico, a gente começa a estruturar um time que seja embaixador e responsável por falar de diversidade na organização. E esse time também precisa ser letrado, porque às vezes as pessoas elas têm bastante interesse no tema, mas ela nunca estudou. E aí, quando ela se torna referência na organização, ela muitas vezes é ponto de apoio de dúvidas, de perguntas, e essa pessoa também precisa se sentir confortável, especialmente que não é, muitas das vezes, a função oficial dela. E aí, a Coru também faz esse processo de letramento e de formação, muitas vezes até de train the trainers, né, de treinar as pessoas para que elas possam treinar outras pessoas na empresa. E aí, falando um pouquinho do censo, eu vou só beber uma água e perguntar se vocês têm alguma dúvida até agora que eu falei do diagnóstico como um todo, antes de entrar no censo em si. Pode mandar no chat também, se não quiser falar. Tá bom, vou seguir, depois qualquer coisa é só sinalizar. O censo, especificamente, é uma parte específica desse diagnóstico, que é onde a gente vai mapear mesmo as informações de pessoas colaboradoras, e muitas vezes contempla tanto perguntas fechadas quanto abertas. E aí a primeira coisa de tudo é demografia, né? Então, quantos por cento, qual o número de mulheres, número de pessoas negras, número de pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, quem são as pessoas com deficiência, qual é a faixa etária da organização, como é que está sendo trabalhada essa questão etária. Então, a gente tem um bloco muito significativo de censo demográfico, né, como a gente conhece aí os censos famosos de IBGE. Só que, para além disso, o censo ele é uma ferramenta importante não só para entender os números, mas a gente também faz um momento de inclusão e pertencimento, que são perguntas, normalmente de escala, né, que a gente preenche lá, né, discordo totalmente até concordo totalmente,
sobre inclusão. Então, perguntas como, por exemplo, me sinto incluído no meu time, e a pessoa coloca lá a opção dela entre concordo e discordo. Me sinto incluído na organização como um todo, nunca me senti pressionado em relação à minha característica física, posso ser eu mesmo? A gente tem uma série de perguntas. E a Coru, como a gente trabalha muito com censo, a gente tem um banco de perguntas muito grande, e a organização, a gente vai alinhando com a organização quais são os pontos que a organização gostaria de mapear naquele momento. E algumas organizações pegam o censo completo, outras focam mais na inclusão, pegam os dados principais de demografia. Tem organizações que olham também para questões socioeconômicas, que entram em questão de diversidade, renda familiar, quanto tempo a pessoa leva de deslocamento do trabalho para a organização. Então, uma série, são muitas perguntas mesmo. E a gente também olha para dependentes. Então, essa pessoa, às vezes, ela não é uma pessoa com deficiência, mas às vezes ela tem uma pessoa dependente que depende dela, que tem uma deficiência. Um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Então, isso também faz parte do processo que a gente vai delinear lá na frente de gestão da diversidade, e por aí vai. E aí, quais são as principais etapas, né, que a gente faz? Então, elabora o questionário, faz esse alinhamento com a organização, quais serão as perguntas, tudo direitinho. Nesse questionário, a gente tem a ferramenta do SurveyMonkey, que é onde a gente roda todos os formulários Coru, e lá a gente tem tudo mapeadinho para fazer essa coleta anônima. A gente coloca as perguntas opcionais, a pessoa pode pular determinada pergunta, e depois a gente consegue puxar essa base de dados, inclusive compartilhar essa base de dados 100% com a organização, para que ela também, caso queira trabalhar outras informações no futuro. Aí, esse questionário pronto tem um processo de divulgação, então é importante ter um número mínimo de respondentes, em torno de 80%, para a gente garantir que, estatisticamente, pegamos realmente uma representatividade dessa organização. Então, a gente não teve resposta de todas as pessoas, mas a gente teve de 80% das pessoas. Então, isso significa que a gente está conseguindo mapear, de fato, quem são essas pessoas, como elas se sentem. Então, tem um trabalho muito forte da organização nessa parte, de divulgar para os seus colaboradores, e-mail, comunicação interna. Tem organizações que fazem ações, refeitório, ações no horário de almoço, ações no horário de trabalho, coisas até mais lúdicas para motivar as pessoas a responderem o questionário. A gente faz um acompanhamento semanal de preenchimento, justamente para a organização tomar essa decisão. Então, a gente fala assim, olha, essa semana a gente está com 20% de respondentes, foi a primeira semana, legal, vamos ver a próxima. A próxima a gente foi para 40%, está avançando bem. Então, o que a gente indica é que a pessoa fique ali mais ou menos um mês, né, de abertura do formulário, e às vezes acontece de ter um baixo engajamento, a gente estende mais um pouco e vai acompanhando esse farol mesmo de respostas. Empresas muito grandes costumam olhar por unidade ou área, o número percentual de respondentes, a gente vai olhando isso com o headcount da empresa, né? Então, tipo assim, 70% do colaborador respondeu, tudo mais. A ideia não é usar esse número para coagir, que a gente precisa ter sempre muito isso em mente, é voluntário, a pessoa precisa se sentir confortável em responder, mas de fazer ações mais específicas. Então, por exemplo, uma organização que indústria. Eu trabalhei em indústria, então minhas referências sempre em indústria. Indústria tem uma questão operacional de acesso ao computador, às vezes muito difícil. Então, às vezes o colaborador ele quer responder, mas ele não conseguiu. Então, quando a gente faz um recorte lá na área e fala assim, olha, a fábrica não respondeu quase nada, mas o corporativo respondeu bem. Então, às vezes não significa que a fábrica não quer responder, é que a gente precisa permitir um acesso. Disponibilizar um computador, definir uns 10, 15 minutos das pessoas poderem parar para responder aquele questionário, e isso aí vai de acordo com a organização. Então, ter esse farol é extremamente importante para a gente ter volume de resposta. Depois a gente faz uma análise de dados. Na Coru a gente trabalha com análise muito customizada. Então, a gente pega o cenário, né, demográfico, olha para as respostas afirmativas, como eu falei, de inclusão, pertencimento, e a gente também cruza informações. Então, qual a probabilidade tem uma pergunta no censo, por exemplo, que é, já sofri preconceito nessa organização?
e a pessoa ela pode marcar, né, de já sofri preconceito de raça, já sofri preconceito de gênero, já sofri preconceito de idade. A gente pode fazer relações de são essas pessoas que costumam responder que já sofreu preconceito. Tem uma tendência? Ah, tem uma tendência, pessoas negras respondem mais. Então, a gente já tem um indício aí de um trabalho mais efetivo quando a gente fala de raça, mais assertivo. Idade. Pessoas, às vezes, que sofrem preconceito por cargo e função, está muito atrelada à idade que ela tem. Então, não é todo mundo, não é, às vezes, o cargo, é, às vezes, porque ela está numa faixa etária que as pessoas, com a função que ela tem, acham que elas não deveriam estar naquele cargo. Então, a gente vai fazendo essas análises que vão ser de acordo com o que vai ter de informação para orientar essa tomada de decisão, que é com esses resultados futuros, que é, temos os resultados, sabemos a demografia da organização, sabemos o perfil da minha organização, como é que ela está se sentindo nesse momento, é um termômetro, né? E a ideia é que depois a gente rode no futuro outras pesquisas de clima para balizar com essa pesquisa de censo, olhando para a diversidade. E aí a gente vai e segue por uma divulgação de resultado. Essa divulgação de resultado também é muito de acordo com a estratégia da organização. Tem uma organização que divulga de cara os resultados para todos os colaboradores, porque tem uma cultura de transparência muito forte. Tem outras organizações que têm uma estrutura hierárquica mais desenhada, né, mais vertical, que decide divulgar só quando cria uma política de diversidade e inclusão. Então, é tudo muito de acordo com o contexto da organização. Eu vi que tem duas coisas no chat, são perguntas? Isso, são perguntinhas do José Mauro. Eu vi aqui. José, essa pergunta da responsabilização é muito interessante. Normalmente, a gente olha por área, unidade, depende da organização, para incentivar e reforçar. Porque se a gente faz essa responsabilização, a gente pode desencadear esse gestor numa obrigação com o seu colaborador. E esse colaborador se sentir coagido a responder. E a gente não quer coerção por vários motivos, né? Primeiro que a gente está falando de diversidade e inclusão, a gente não quer fazer isso para as pessoas, não é saudável, não é o ideal, mas também porque a gente quer uma resposta verdadeira. Então, se a pessoa ela responde coagida, ela pode se sentir que, tipo assim, estão acompanhando ali, sabem quem sou eu. Então, tem gente que fica assim, rastrearam o IP, viram meu login, porque eu respondi no trabalho. Então, esse trabalho de divulgação precisa de reforçar muito esse ponto, e aí, normalmente, as organizações trabalham com gestores, sim, para falar assim, olha, gestor de unidade tal, de área tal, a gente está com pouca resposta. Está tendo alguma dificuldade? Não, porque meu time trabalha muito, não tem tempo. As pessoas não estão se sentindo confortáveis. E aí a gente vai ajudando a organização a tomar essa decisão, né, do que fazer. Então, é falta de tempo? A gente vai pensando em opções. Como é que a gente ajuda? Vou dar um exemplo recente com uma organização que a gente está trabalhando e a gente acabou de entregar o diagnóstico. Tinha uma área, uma unidade que não estava respondendo. E aí, o responsável do projeto da organização, que estava em contato com a gente, descobriu que o que é que acontece? O formulário, normalmente, a gente deixa uma opção de resposta por cada IP, porque as pessoas normalmente trabalham cada um em um computador. Só que nessa unidade, só tinha um computador para todo mundo trabalhar. Então, a pessoa que respondeu primeiro, as outras não conseguiam responder mais. Aí a gente foi e liberou a trava do IP para mais de uma vez ser respondido naquele computador. Então, já resolveu uma questão. Então, não precisava, nossa, vocês não responderam. Era só uma dificuldade operacional, técnica. Outra coisa, às vezes as pessoas estão realmente se sentindo desconfortáveis. E aí a gente precisa pensar também no que é cultural da organização, né? Então, essa mensagem de, não vamos cobrar, não vamos rastrear. E fazer com uma empresa externa é importante por conta disso. Porque não é a organização que está fazendo, não é a organização que está gerindo o formulário, é a Coru. Então, a gente garante essa confidencialidade, porque a gente não faz esse tipo de rastreamento. Então, aconteceu numa outra organização que uma gestora questionou. Essa resposta não está correta, porque era uma resposta sobre escolaridade. E aí, as pessoas
liderança precisavam ter um ensino superior, era obrigatório na organização. Quando a gente rodou o formulário, não tinha 100%, a liderança não respondeu que 100% delas tinha ensino superior. Algumas das pessoas responderam que não. E ela falou, não tá certo isso. E ela, eu queria ver de onde é que veio essa resposta, e a gente sinalizou, olha, a gente consegue mostrar unidades até um certo nível, mas a gente não pode fazer recortes para que chegue no nome da pessoa, porque aí a gente, inclusive, está sendo ilegal do ponto de vista de LGPD, porque a gente informou lá para o colaborador, quando foi preencher, de que era anônimo e que ele não seria identificado nem buscado para nenhum tipo de penalização, comentário ou nada do tipo. Então, e aí se tem uma pessoa que queira falar, ela pode entrar em contato e falar com a gente. Calendário muito dilatado no Demonstra Baixa como projeto. Eu não entendi do calendário muito dilatado. Você fala de estender o prazo? Mencionou um exemplo aí um exemplo aleatório de que fazer durante um mês. Não é muito tempo, dá um mês para responder. Aí depende do tamanho da organização. Uma organização muito grande, por exemplo, a gente já rodou censo com mais de 6 mil colaboradores. Se for menos que um mês, a gente não consegue nem divulgar o suficiente. Se é uma organização menor, o ideal é que você trabalhe com menos tempo. Por exemplo, uma organização de até 500 pessoas, você pode determinar 2 semanas e ficar na retaguarda para talvez aumentar esse tempo, caso necessário. E aí depende também muito dessa cultura da empresa. Uma empresa, por exemplo, que o prazo é muito significativo e as pessoas trabalham muito direcionadas à entrega, o prazo curto talvez funcione bem, porque ela já está nesse ritmo da organização, olha, tem esse prazo, tem que fazer. Tem empresas que têm outro perfil, então, como é voluntário, é uma resposta mais pessoal também, né, que depende muito da experiência da pessoa, as organizações maiores tendem a deixar pelo menos um mês. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ô, Bia, deixa eu só te pedir um favorzinho. Só ler a pergunta em voz alta, por gentileza, porque aí as pessoas que vão assistir em casa depois acompanham a pergunta e a resposta. Obrigado. Perfeito, perfeito. O Ettore, se eu não falei errado, por favor, se eu falei errado, me corrige. Vocês têm exemplos de estratégias lúdicas que já utilizaram para estimular o preenchimento do formulário? Sim, a gente trabalhou com uma organização que fez muita coisa, plotou no elevador, convidou o pessoal para tocar violão, passando, é uma empresa que trabalha 100% presencial, o pessoal criou uma musiquinha de divulgação de diversidade do censo, e andando nas estações de trabalho, tocando e divulgando, e-mail. Então, essas ações lúdicas, especialmente empresa que faz, por exemplo, atividade laboral, aí utiliza aquele momento da atividade laboral para falar do tema, que está todo mundo ali fazendo atividade laboral. O presencial ajuda muito nessas ações mais lúdicas. Então, no refeitório, colocou uma brincadeira, fez um sorteio de um chocolate, alguma coisa para prender a atenção de todo mundo sobre aquele tema, disponibilizou o computador numa área para a pessoa fazer ali rapidinho quando ela está voltando do almoço. Então, sim, tem vários exemplos lúdicos. E aí, essa empresa é a que mais fica na minha cabeça, porque todas as ações foram muito lúdicas. E é um perfil da própria organização trabalhar dessa forma, né? Então, teve atividade, teve brincadeira, teve música, teve plotagem no elevador, plotagem na escada. Então, eles fizeram bastantes ações lúdicas. LGPD. Então, se você tem a pergunta, né? O que precisa ser feito em nível de LGPD e se é essencial a contratação de alguém da área jurídica. Se a organização já tem alguém da área jurídica, vocês podem consultar, porque certamente essa pessoa está muito ciente de LGPD. Se não tem, é o que eu indico, assim, né? O ideal é fazer com uma consultoria de diversidade, mais até do que com o jurídico. Porque o jurídico vai te ajudar no LGPD, óbvio, mas a consultoria de diversidade, ela já vai ter essa parte bem desenhada, porque ela já fez isso em vários contextos, e vai ter expertise da diversidade. Então, talvez seja um recurso melhor direcionado, entre aspas, ali naquele contexto. Do que precisa ser feito em nível de LGPD você tem uma série de fatores, mas o principal, você precisa deixar nítido para as pessoas o objetivo do formulário.
Então, para que serve esse formulário? Por que eu estou coletando esse dado e qual é o fim de uso desse dado? Então, eu não posso deixar subentendido, tipo assim, preenche aqui, legal, e a pessoa não sabe o que eu vou usar. Então, eu tenho que dizer, olha, a gente vai usar para fazer um diagnóstico, para trabalhar ações de diversidade no futuro, a gente vai divulgar ações, os dados da organização como um todo. Outro ponto muito importante na LGPD, garantir anonimato. Nesse caso, nem todos os casos precisa garantir anonimato, né? Mas nesse caso de diversidade, precisa garantir anonimato, para não ter nenhum tipo de rastreio dessa informação e dessa pessoa que respondeu. Porque se você tem identificação, você precisa ter uma tratativa diferente, que a LGPD exige, que é não compartilhar esse dado, excluir esse dado depois de um determinado tempo, a pessoa ela tem o direito de revogar esse dado, ela precisa concordar com o compartilhamento desse dado. Então, o anonimato ajuda muito a gente evitar problemas futuros da pessoa falar assim, não quero mais essa informação, quero que tire. Então, porque ela já está ali, não está rastreado em relação a ela. Esses são os dois pontos principais. Tem uma série de pontos que a lei, né, que a gente precisa garantir. E a lei que normalmente a gente já informa na capa do formulário, a pessoa já lê antes de responder. Outra pergunta. Na experiência de vocês, para incentivar que respondentes preencham totalmente a pesquisa, qual o número máximo de questões que vocês recomendam para um censo? Essa é uma pergunta muito difícil, Héctor, porque o que é que acontece? A gente tem um monte de pergunta muito interessante para ser respondida, mas a gente tem a questão do tempo. Normalmente, o formulário do SurveyMonkey, que ele calcula quanto tempo leva, em média, para a pessoa responder aquele número, né, de perguntas. E aí a gente vai discutindo com a organização justamente isso. Então, é uma organização muito operacional, que a pessoa não tem tempo na frente do computador, o ideal é que a gente não gaste mais do que 10 minutos de formulário. Não, é uma organização que trabalha, por exemplo, um grupo de automotivo, e a gente tem só pessoas em desenvolvimento de produto, a pessoa passa o dia todo na frente do computador. Talvez essa equipe tenha uma tolerância maior de responder um formulário e tenha mais tempo também de parar e responder um formulário mais longo. Então, aqui na Coroa, a gente trabalhou com os dois formatos. Formulário muito grande, e, por exemplo, esse que foram 6.000 respostas. Era uma empresa gigantesca, na verdade, é uma unidade que tem vários grupos dentro dessa empresa, várias empresas dentro desse grupo, desculpa, e a gente teve mais de 70, quase 80% de resposta. E era um formulário muito grande. Perguntou tudo que você imaginar, qual é o tempo que a pessoa leva para o trabalho, meio de transporte principal que ela utiliza, dependente, perguntas sobre inclusão, demografia, muita pergunta. Já a outra empresa, que, por exemplo, tem menos colaboradores, que a gente conseguiu 2.000 e poucas respostas, fez um formulário mais enxuto. Não fez nenhuma pergunta socioeconômica, por exemplo. Fez pergunta demográfica de inclusão e botou uma pergunta aberta para as pessoas fazerem comentários, que nem todas as organizações colocam. Então, depende muito da realidade de vocês. O recomendado é olhar para isso. Qual é o perfil, qual é o tempo de resposta que eu consigo liberar o colaborador para ele responder, de acordo com a realidade do que ele vive, e basear nisso nas respostas também, que são muito importantes. Então, por exemplo, às vezes a organização ela faz o censo já pensando no que ela quer trabalhar, não em termos de dimensão, mas assim, a gente quer trabalhar muito demografia, a gente quer aumentar o número de pessoas que a gente tiver aqui muito baixo em termos de diversidade. Então, às vezes, essa empresa prioriza muito mais as perguntas demográficas do que outras perguntas, e aí reduz perguntas de inclusão. Às vezes tem pergunta que não faz sentido para a organização, ela fala assim, isso aqui não, a pessoa não vai saber responder, porque não tem nada a ver com o contexto. E aí pode te retirar essa pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Muito obrigado, viu, Beatriz? Nada, obrigada a você pelas perguntas. De conteúdo, eu trouxe esses pontos para a gente falar. Muca, eu lembro que no grupo o pessoal falou algumas dúvidas, eu só não lembro quais foram, você lembra? Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se a pessoa que estava com a dúvida está aqui nesse momento ao vivo,
Mas, pessoal, se vocês quiserem compartilhar como que está na empresa de vocês no momento, ou alguma dor aí, se tiver mais alguma dúvida, esse é o momento de aproveitar a Bia, né, para conseguir extrair aí as respostas para vocês, tá bom? Vocês estão assim, vocês já rodaram o censo? Ou vocês estão querendo rodar? Ou já estão começando? Que momento vocês estão? Porque a gente pode conversar mais desse momento específico. Ah, entendi. Você quer entender como fazer o censo. Esse você fala de construir as perguntas, né? Então, o Héctor botou aqui no chat, para quem vê depois, sobre como construir esse censo, né? O certo é você, primeiro, fazer benchmark. Não é fácil de fazer benchmark de censo, porque normalmente as consultorias aplicam, então elas não divulgam as perguntas, porque faz parte da propriedade intelectual ali, como a gente aqui também não divulga as perguntas. Mas aí o que eu aconselharia se alguém estivesse escrevendo, né? Primeiro, pergunta demográfica, é o mais fácil de perguntar, então já começa por elas. Raça, gênero, aí vocês conseguem fazer um benchmark mais fácil, por exemplo, e aí se atentem muito a essa parte, tá? Porque essa parte é muito relevante. Por exemplo, vou perguntar a identidade de gênero, garanta que botou todas as informações bonitinhas, que não esqueceu de nenhum grupo e que deixou espaço para outras pessoas que não se enquadram em nenhum daqueles grupos possam responder, certo? Uma outra opção. Pontos que são mais específicos, como, por exemplo, cisgênero, transgênero, muita gente não conhece. E quando a gente está dentro do contexto de diversidade e inclusão, é muito fácil para a gente, né? A gente sabe o que significa, mas as pessoas às vezes não sabem. Então é importante deixar isso sinalizado também, uma explicação, porque a pessoa vai marcar, e isso é muito ruim na análise de dados, porque você bota lá, homem cisgênero, mulher cisgênero, homem transgênero, mulher transgênero, cisgênero, um exemplo. Aí eu não sei o que é, eu não faço ideia do que é cis e trans. Aí eu olho e falo assim, gente, eu não sou nenhum dos dois. Aí no outros a pessoa vai lá e responde mulher, sendo que era só ela ter marcado cisgênero. Porque normalmente a pessoa trans, ela sabe, né, por causa da realidade, ela sabe o que significa. Mas a pessoa cis, ela às vezes não sabe, que ela não precisa nem parar para pensar o que é ser cis e o que é ser trans, né, tá num lugar de privilégio. Então, às vezes você tem um monte de resposta aberta que atrapalha a sua análise, porque a pessoa não entendeu a pergunta. E é ruim, porque aí na hora de filtrar no Excel, de usar uma plataforma de análise de dados, você tem variação no jeito que a pessoa respondeu. A pessoa escreveu errado, a pessoa botou um M maiúsculo, um M minúsculo, esqueceu um R, esqueceu uma letra, aí você fica como se fosse muitas respostas diferentes, na verdade é a mesma coisa. Então, é bom deixar explícito, especialmente conceitos que não são tão nítidos. E aí, no campo de sexualidade, isso é muito importante, porque a gente tem siglas diferentes, a gente tem uma constante evolução de como as pessoas se enxergam, então isso precisa deixar muito nítido para a pessoa poder responder e te ajudar no processo de análise. Então, eu começaria ali por demografia, tá? Raça, sempre aconselho seguir o padrão IBGE, de branco, preto, amarelo, pardo, indígena. Depois, a pergunta de inclusão. A pergunta de inclusão e pertencimento, o ideal é que seja escala, tá? A escala, ela pode ser de várias formas, né? Pode ser de 1 a 5, de 1 a 7. Só que, como é inclusão, normalmente o ideal é fazer perguntas afirmativas e essa pessoa, ela responder de concordo totalmente a discordo totalmente, ou vice-versa. E aí, evitem perguntas negativas, tá? Porque as pessoas confundem. Então, evite perguntar assim, eu não sou incluído no time. Seja, eu me sinto incluída no time. E aí ela responde se concorda ou não. Às vezes tem perguntas que não dá, a gente precisa fazer do outro lado, né? Mas evitem usar não, negativas ou duplo sentido para a pessoa também não responder e sujar a sua base de dados.
E socioeconômico, eu acho que o IBGE é uma boa fonte de referência. Quais são as perguntas socioeconômicas que talvez que você pode olhar que o IBGE olha e que talvez faça sentido para sua organização. Então, eu quero ver deslocamento, eu quero ver salário, eu quero ver renda, eu quero ver. E aí o IBGE, acho que é a maior fonte que a gente tem no Brasil de perguntas desse tipo, e você pode fazer esse olhar de tipo, eu acho que isso aqui seria legal perguntar lá, isso aqui não seria legal perguntar lá. Ô Bia, o que teve na nossa comunidade, de algumas perguntinhas, basicamente o assunto começou que um dos participantes fazendo a seguinte pergunta: como vocês estão fazendo a coleta de dados de raça e etnia dos profissionais atuais da empresa de vocês? Formulário online com aceite eletrônico ou impresso com assinatura? Meu jurídico recomenda manualmente, mas eu acho inviável. E aí outras pessoas responderam que online, ou tipo um censo, online com aceite eletrônico, né? O que você sugere aí? Então, eu não sou da área jurídica, né? Então não consegui fazer o raciocínio da pessoa leiga de por que o manual. Que eu, por exemplo, eu fico pensando eu como colaboradora. Eu me sentiria muito mais desconfortável em deixar minha letra, por exemplo, se eu tivesse que escrever alguma coisa, ou que a pessoa, quando recebesse o papel, pudesse me identificar de alguma forma. Então, eu recomendo sempre online, até porque do papel para o computador, porque você vai ter que passar para o computador para fazer uma análise, especialmente se você tiver muitos colaboradores. A chance de você errar um ponto e prejudicar a sua base de dados, que você aumenta um erro, né? Que é o trabalho humano de você digitar de um para o outro. Então, o eletrônico, você já minimiza isso. Então, por exemplo, a gente que usa aqui a SurveyMonkey, é lindo. A base vem bonitinha, porque a SurveyMonkey é uma plataforma de formulário. Então, ele já tem uma estrutura para você montar o formulário e ter uma base de dados legal de trabalhar. Então, por exemplo, eu rodo a análise aqui, a gente não entrega no Power BI, mas eu rodo a análise no Power BI, que é uma ferramenta muito útil de fazer essas análises de dados. É muito fácil usar o Power BI, porque a base de dados está muito certinha. Porque foi criado numa plataforma online de formulário. Então, a plataforma em si já te direciona para você criar o formulário do jeito adequado para uma futura análise de dados. E se vocês têm, por exemplo, um time de dados na organização de vocês, você pode pedir esse serviço, essa análise, que não vai ser, obviamente, a pessoa que não tiver expertise de diversidade, ela não vai conseguir tirar conclusões muito legais. Mas ela consegue tirar conclusões de dados, tipo assim, existe uma tendência, por exemplo, uma coisa que a gente traz aqui, existe uma tendência de pessoas na unidade X sofrerem preconceito por parte da liderança. Ponto. Isso uma pessoa de dados consegue fazer. Aí a pessoa de diversidade, que é o legal de você ter a consultoria, ela traz uma perspectiva técnica, de falar assim, olha, a gente precisa formar essas lideranças assim, sabe? A gente precisa fazer uma determinada ação, uma determinada iniciativa. Isso é comum nas organizações, isso não é comum nas organizações. O que é que tem os outros dados que correlacionam com isso, certo? Então, por exemplo, eu fiz uma análise, eu já passo para você, tá, José? Eu fiz uma análise de dados recente de um censo, e quando eu fiz a correlação de idade e preconceito, apareceu muito que pessoas da comunidade LGBTQIAP+, elas tinham uma tendência a sofrer preconceito por sua sexualidade quando elas eram mais jovens. Então, ali na faixa de 19 a 25 anos, por exemplo. Por quê? Aí a gente tem uma questão geracional, de pessoas mais jovens mostrarem e demonstrarem, assumirem sua sexualidade. Então, talvez isso seja punitivo na organização. Então, essas análises são importantes de fazer, e quando a gente usa a ferramenta online, fica muito mais fácil. José, pode falar. Oi, boa tarde. Eu tenho uma dúvida, assim, para empresas, por exemplo, que tem algumas travas ainda com esse tema da diversidade, mas que quer conhecer mais os seus colaboradores para as ações internas, ações de endomarketing, sei lá, vai ter festa da empresa, vai ter, para conhecer mais, né? Tem algum cuidado que a gente deve ter, por exemplo, ao fazer esse censo? Porque
assim, eu sei que a gente vai, né, teoricamente vai colocar assim, qual que é o propósito né, da pesquisa, mas ainda assim tem perguntas que de repente lá dentro vão dizer algumas coisas, né, e aí pode confundir um pouco a cabeça das pessoas, falar assim, nossa, mas para onde que a empresa tá querendo ir, né, que caminho seguir? Obrigado. Nada. Obrigada a você pela pergunta. Eu acho que tem dois pontos. Primeiro, estratégia da empresa, e aí esse é um conselho que eu dou a todas as empresas que a gente trabalha. É o posicionamento em relação à diversidade. Quando você se posiciona, a sua empresa, as pessoas da sua empresa vão esperar ações. Então, se você fala assim, vou fazer um censo, você precisa, por isso que é a parte do LGPD, né? Eu preciso dizer a finalidade. Eu vou fazer um censo porque eu quero trabalhar ações de diversidade e inclusão, as pessoas vão esperar isso. Ah, não, eu vou fazer um censo porque eu quero conhecer primeiro. Inclusive, é uma excelente ferramenta para persuadir a alta gestão, que você mostra os dados para a alta gestão do que está acontecendo. Então, eu quero fazer um censo aqui só para mapear primeiro, para começar essa discussão na organização para a gente ter um recurso, mas a princípio eu não tenho nada para fazer, as pessoas não, a alta gestão ainda não apoiou, e aí a gente pode trabalhar também com treinamento de alta gestão, então depende da estratégia. Se você vai usar isso de maneira geral, você pode incluir algumas perguntas na própria pesquisa de clima, fazendo a correlação com diversidade. Então, na pesquisa de clima, adicionar alguns recortes demográficos, por exemplo, você cruzar a informação. Só que aí na pesquisa de clima você limita o quanto você pode perguntar sobre diversidade, porque senão vai ficar uma pesquisa gigantesca. E o ideal é que você faça isso depois que você já trabalhou o censo, mas entendo que às vezes é o caminho que tem a seguir. Eu já trabalhei numa organização que tinha muita abertura para o tema, muita mesmo, e a gente não fez censo, a gente tinha uma plataforma online que tinha todos os colaboradores cadastrados, e a gente abriu sabe quando você está no login, tem lá perfil, que aí você bota seu nome, telefone, a gente abriu questões sobre diversidade e as pessoas responderam, e todo mundo da empresa respondeu. Então, porque tinha uma abertura muito grande, então eu nem precisei rodar um formulário, foi uma reunião geral, a gente falou assim, gente, últimos minutos da reunião mensal aqui, todo mundo vai parar e vai lá no formulário responder raça, gênero, se é uma pessoa com deficiência e sexualidade. Todo mundo respondeu, mas era o perfil da organização. E aí, como a gente fez o censo dessa forma, a gente botou as perguntas, a gente não fez um censo completo, né? A gente fez uma pesquisa de percepção de diversidade, porque a gente não estava prometendo as pessoas ali naquele momento, mas a gente estava falando assim, a gente quer entender como é que vocês se sentem e o que é que a gente pode trabalhar com isso. Porque logo depois a empresa decidiu criar uma área de diversidade e a gente tinha essas informações para trabalhar. Então, você pode ir perguntando as coisas aos poucos. Não é o melhor jeito, que aí você trava muito a forma como você pode trabalhar. Mas eu entendo que tem muitos contextos diferentes de organização e às vezes é o que a gente consegue fazer. Então, você pode, assim, é para fazer uma ação de endomarketing? Então, eu vou rodar um formulário aqui que é explicando. Gente, a gente tem várias ações de, por exemplo, brinde, premiação, e a gente quer saber informações sobre as pessoas colaboradoras. E aí você pode perguntar raça, gênero, pessoa com deficiência. Normalmente, pessoa com deficiência, a organização ela já tem essa informação, por causa da lei de cotas, né? Empresas que precisam cumprir a lei de cotas, normalmente já tem essa informação. E aí você garante ali a anonimidade, tudo certinho, e vai mapeando essas pessoas. Sexualidade, eu não recomendo que seja feito dessa forma. Sexualidade é muito mais complicado para a pessoa ela assumir com o nome dela, porque tem uma série, tipo assim, uma série de retaliações que isso pode acontecer. Porque quando você fala assim, a pessoa negra sofre racismo, claro, mas a cara dela, normalmente, ela já não vai conseguir fugir disso, porque fisicamente isso já vai transparecer. A pessoa, quando se trata de sexualidade, a pessoa, muitas vezes, ela tem a privacidade dela ali como forma de autoproteção mesmo. Então, sexualidade eu não recomendo que seja feita dessa forma, porque pode ser muito invasivo e ser muito prejudicial. E você também tem que considerar que quem são as pessoas que vão ter acesso a essa informação, porque às vezes você tem muitas boas intenções, não vai fazer isso, mas outras pessoas podem usar contra. Mas perguntas mais gerais, como gênero e raça, que normalmente as pessoas já sabem
só de conviver com elas, né, não precisa ter uma declaração, é mais fácil de você fazer perguntas dessa forma. E aí você pode começar aos pouquinhos e ir mapeando isso. Muitas vezes os próprios colaboradores exigem tratamento de diversidade, né? Tipo assim, olha, tem várias pessoas aqui de grupos minorizados que precisam ter condições específicas para esses grupos minorizados. E aí, às vezes, isso fortalece você rodar um censo, baseado nessa própria demanda da empresa, sabe? Das pessoas. Obrigado. Nada, obrigada a você. Mais alguém? Beatriz, Edinaldo, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. A questão, né, lá do grupo foi eu que mandei sobre raça e etnia, né, como que a galera estava fazendo. E hoje, atualmente, eu trabalho no agronegócio, né, então é um segmento naturalmente um pouco mais complexo, mais difícil de lidar com o assunto, mas a gente vem quebrando barreiras. Hoje a empresa que eu trabalho ela tem em média 3.500 colaboradores, tá? E quando eu levei para a liderança, para a alta gestão, a questão do censo, assim, basicamente eles não compraram muito a ideia, eu disse, né, que o censo ele serve para a gente de fato desenvolver ações estratégicas e direcionadas de acordo com a necessidade de cada grupo minorizado, mas não acho que não foi suficiente o argumento para convencer eles, né? Então eu queria saber se você pode me ajudar, né? Tem algum tipo de sugestão para esse tipo de coisa, enfim, eu pensei até em talvez mostrar exemplos de outras empresas, enfim, não sei se você puder comentar. Claro. Tem duas formas que eu penso, assim, quando você fala. Primeiro é a sensibilização da gestão, e aí depende com quem você está falando. Então, por exemplo, uma área que se interessa muito por esse tema é a área de RH. Por quê? Porque normalmente a RH tem métricas de satisfação, de motivação, enfim, ela está olhando para como esses colaboradores, essas colaboradoras se sentem no ambiente de trabalho. E às vezes é muito difícil para o RH trabalhar isso, né? São várias pessoas diferentes, você falou, é uma empresa com mais de 2.000 funcionários, uma empresa grande. Então, às vezes você pode convencer a pessoa do RH, a pessoa responsável ali, né, a gestora, o gestor, de tipo assim, olha, vai ser mais fácil a gente trabalhar alguns pontos dentro do RH de satisfação, de motivação, quando a gente fizer recortes. E aí você pode começar pela pesquisa de clima, que foi o que eu falei. Tipo, na pesquisa de clima, que já tem, a gente colocou algumas perguntas demográficas, porque a gente ajuda nessa análise de dado para dizer assim, olha, não é todo mundo que está se sentindo, por exemplo, insatisfeito com a sua carreira dentro da organização. Tem um grupo que significativamente se sente insatisfeito. Então, ao invés de trabalhar com todo mundo, a gente vai trabalhar com esse grupo. Então, isso pode ser persuasivo para a gestora ou o gestor do RH, tá? De forma inicial. E aí, se não for o caso, ou você quiser trabalhar mesmo com a alta gestão, já rodar um censo e tudo mais, você pode trabalhar com dados de mercado, pesquisa. Tem muita pesquisa falando sobre como a diversidade e trabalhar a diversidade tem impacto. Especialmente se é uma empresa que está na Bolsa de Valores, porque hoje a B3, ela tem algumas exigências e valoriza alguns pontos de diversidade na Bolsa de Valores. Então, você pode trazer uns argumentos mais financeiros e de performance, que às vezes incomoda a gente, né, que você fala assim, nossa, precisava falar, né, tipo, eu sou uma pessoa de um grupo minorizado, eu precisava falar que precisa trabalhar isso, mas às vezes a forma como a organização está inserida ali é uma organização capitalista, que está preocupada com lucro, que vive disso, ela às vezes precisa dessa informação para começar a trabalhar a diversidade olhando para a performance. Então, a McKinsey, por exemplo, é uma empresa que você pode olhar, eles têm vários relatórios, o principal é o Diversity Matters, vou até escrever aqui no chat, e aí eles têm várias vertentes dessa pesquisa, por que a diversidade importa, né? Aí eles falam de gênero, falam de questões socioeconômicas, falam de raça, e normalmente eles fazem pesquisa com o pool de clientes deles, e a McKinsey é enorme, então eles têm muitos clientes, muitas empresas grandes, e aí as pesquisas que eles rodam tem muita gente, normalmente eles trazem essa associação com desempenho econômico, aumento de inovação, e aí você pode pegar ali o ponto fraco, entre aspas, da organização, de tipo assim, a gente precisa crescer nisso aqui, temos dificuldade, e tem uma pesquisa que está falando aqui, ó, que quando a gente traz diversidade, isso melhora, talvez
alerte e seja um atrativo para a alta gestão. Perfeito, obrigado. Nada. Muito bem, pessoal. A gente tem mais 2 minutinhos aí. Alguém tem mais alguma perguntinha antes da gente finalizar? Então, muito bem. Bia, quero te agradecer novamente por ter aceito o convite e ter participado desse bench. Foi muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que o pessoal aproveitou bastante também. Então, o pessoal que vai assistir de casa também vai poder aproveitar. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá na nossa comunidade, ou se tiver algum outro tema que a gente possa abordar e ajudar a trazer um novo bench, é só deixar lá na comunidade que com certeza a gente vai trazer pessoas incríveis aí para estar agregando nesse tema de diversidade e inclusão. Então, muito obrigado aí pela participação, de quem pôde estar no ao vivo, e aproveite aí quem estiver assistindo depois no offline, tá bom? Então, obrigado, um abraço e até o próximo bench do Diversas Conversas. Obrigada a você, Muca, pelo convite, e obrigada a todo mundo pela participação, foi bem dinâmico. E queria dizer que lá no grupo a gente tem, tem outras pessoas da Coru, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre como a gente pode ajudar vocês nesse processo, é só chamar a gente, que a gente bate um papo, tá? Tchau, tchau, e boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau.